Fala rapaziada atleticana, beleza? No vídeo de hoje vamos tentar trazer um pouquinho de uma resenha de como foi o ano do Patrick em 2025. Meio-campista que chegou ao Atlético em fevereiro de 2025, junto naquilo que eu gosto de chamar de a barca dos veteranos do Atlético, né? Com Allan Kardec, com Juliano, Raul, jogadores de uma idade um pouco mais avançada, que já tem uma experiência, uma rodagem no futebol um pouquinho maior, alguns deles inclusive jogando no cenário de Série B no ano anterior, chegaram junto a um elenco recém-rebaixado do Atlético, até que jovem, né, com Zapelli, Esquivel, Mikael, junto nessa tentativa de trazer experiência com juventude, qualidade para ver se o Atlético engrenava bem e fazia uma Série B boa, subisse tranquilamente. A gente sabe que não foi dessa forma, mas eu encaro que a chegada do Patrick vem mais, e de todos os veteranos, vem mais nessa pegada, né? E o Patrick, nessa temporada, ele fez 41 jogos pelo Atlético, um número até grande de jogos, né? Jogou bastante jogos, 31 deles pelo Campeonato Brasileiro, da Série B, dos 38, 6 pela Copa do Brasil e 4 pelo Campeonato Paranaense. Então, assim, o ano do Patrick, para mim, ele é resumível em uma palavra, que é honesto. Um ano honesto do Patrick. Por quê? Qual é o cenário? Qual era a função do Patrick, na minha opinião? O Patrick chegou como um meio-campista de opção para o Atlético. Ele não chegou como um cara para ser o titular absoluto da posição, até porque eu encaro que o primor físico do Patrick não permitiria que ele fosse esse cara dono da posição, esse volante vai e vem, que marca e que pisa na área e que tá também ajudando a defender, porque o físico do Patrick até então não permitia com que o jogador, não dava essa característica para o jogador. Porém, o cenário que o Patrick se encontrou foi um cenário de desespero por volantes do Atlético, tanto pela baixa qualidade dos volantes que aqui estavam, quanto pela falta de quantidade de volantes que se encontravam no elenco naquele momento. E até o final da temporada a gente veio com essa lacuna de volantes, com esse déficit de volantes até o final do ano. E o Patrick se encontrou uma peça extremamente útil nesse cenário. O Patrick foi aquele faz tudo. Quando precisou jogar de ala, jogou e para mim foi bem. Quando entrou de volante, ele obviamente, claramente tem déficits, tem lacunas que precisam ser preenchidas no jogo do Patrick. Mas para o cenário que o Atlético se encontrava, ele veio como uma opção e de certa forma cumpriu aquilo que precisava. Foi excelente? Acredito que não. Porém, para aquilo que precisava do Atlético, para aquilo que era necessário naquele momento, o Patrick chegou como uma excelente peça. Mas aí eu pergunto para vocês, para a Série A serve? Será que o Patrick para a Série A tem nível técnico, nível tático e nível físico para aguentar uma Série A? Isso é uma discussão até relevante. Como titular da posição, como ele vinha sendo no campeonato da Série B no ano de 2025, acredito e acho que todos nós acreditamos que não. O Patrick não pode ser titular de um time da Série A para o campeonato de 2026. Porém, para compor elenco, para ser uma opção, que talvez seja a função primária do Patrick, quando ele chegou ao Atlético, será que vale? Será que a questão financeira do Patrick não é muito pesada para aguentar um jogador, para compor elenco? Eu, Murilo, não permaneceria com o Patrick. Acredito que com o salário que ele ganha, a gente consegue talvez achar no mercado um jogador com valências melhores do que a dele. Talvez não tão experiente, talvez, enfim, uma mescla de características teriam que ser analisadas. Porém, eu acho que com o que o Patrick ganha mensalmente, que não é pouco, a gente conseguiria trazer um jogador de nível acima do Patrick,
Um jogador de nível pelo menos parecido, só que talvez mais jovem ou com características mais específicas para que o Atlético vai precisar a partir de um time titular, certo? Porque na minha opinião o que o Atlético precisa na Série A é ter uma base titular muito forte, com peças rotativas, com beleza, que a gente sabe que o jogo do Odair é muito nessa questão de adaptação ao adversário, mudar peças e colocar peças que se encaixem melhor em determinados contextos, só que eu não vejo o Patrick em um cenário de Série A encaixando em nenhum deles. Mas para o ano de 2025, o que vocês acharam do ano do Patrick? Acharam que foi um ano bom? Acharam que foi um ano ruim? Esperavam mais do Patrick? Esperavam menos do Patrick? Surpreendeu vocês? A mim, surpreendeu positivamente. O Patrick chegou com uma expectativa baixa, eu acho que de forma geral, e supriu de forma positiva todas elas. Né? Teve 2 assistências no ano, não é um cara de super chegada à área, mas aquele cara para cumprir função, aquele cara para faz tudo, aquele cara que precisou, colocou o Patrick, eu acho que ele cumpriu ok e bem a sua função. Mas e você, o que achou? Deixa no comentário aqui embaixo, galera. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like, deixa o joinha pra gente, isso ajuda ao vídeo e ao canal a chegar em horizontes e locais que ainda não foram explorados. E se inscreve aqui no canal, rapaziada. Vamos rumo aos 100 mil inscritos e o ano de 2026 promete aqui na Threads e pro Atlético. Valeu!